Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta quarta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Vamos dar boa tarde para ele, Frederico Junkert. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pelo Entre Linhas. Boa, olha, a gente vai ter entrevistas especiais, vai ter nossos comentaristas externos participando também. E a gente começa o programa falando sobre mais um vexame de Janja, a primeira-dama, né, que gosta de acompanhar Lula nas viagens, inclusive vai com uma certa antecedência, acho que é para se preparar para os discursos que ela inventa de fazer mesmo sem nenhuma necessidade, aliás, de uma forma até nada polida, porque quem não está previsto para falar não deveria falar, mesmo assim. Ela se manifestou diante de ninguém mais, ninguém menos que o ditador, né, chinês Xi Jinping, criticando o TikTok, o aplicativo chinês. E aí ela levou uma invertida de Xi Jinping, está sendo bem criticada, inclusive por veículos que normalmente passam pano para a Janja aqui no Brasil. Então foi algo realmente feio. Depois Lula veio tentar defendê-la, disse que, na verdade, era ele que estava falando sobre o assunto, ela só complementou, ficou preocupado porque a imprensa vazou essa informação de um evento fechado e tudo mais. Enfim, algo que, mais uma vez, né, a gente vê Janja prejudicando o próprio governo Lula, um tiro no pé, uma cena até feia e deselegante, né, Frederico? Com certeza, Mari. Mais uma postura lamentável aí da primeira-dama, que a gente sabe que vem colecionando polêmicas desde o início do governo Lula, porque não sabe ou não quer saber o seu papel enquanto primeira-dama. A gente, historicamente, no Brasil, teve várias primeiras-damas que se portavam de acordo ali com a posição, né, de primeira-dama. Cito o exemplo aqui da própria Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma formação, inclusive acadêmica, muito sólida, e os poucos momentos ali você vai se recordar de ela aparecendo ou querendo, né, se meter em qualquer assunto do governo. A própria Marcela Temer, esposa do ex-presidente Michel Temer, também com uma postura, né, como diz até lá, bela, recatada e do lar, inclusive, né, foi muito polêmica, mas justamente porque ela não aparecia, tinha uma postura condizente ali com esse cargo, por assim dizer, de primeira-dama. A própria Michele Bolsonaro, que até tinha uma atuação um pouco mais intensa, mas jamais me lembro de nenhum momento do governo dela indo viajar com o presidente Bolsonaro e tentar se intrometer ali em reuniões oficiais do governo brasileiro com outros governos do mundo. Ou, exemplo aí de primeiras damas de outros países, a própria Melania Trump, mulher do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também sempre com uma postura muito sóbria, inclusive reconhecida por essa postura, e também de não tentar interferir ali em assuntos de governo. Então, a dona Janja aí, que lembramos aqui de um episódio em que ela já, né, se dirigiu ao Elon Musk, dono da rede social Twitter, da Tesla, da SpaceX, de forma desrespeitosa. Nós tivemos aquele episódio em novembro de 2024, quando um senhor acabou se suicidando, infelizmente, na frente do Supremo Tribunal Federal, em novembro do ano passado, e ela se referiu a esse senhor como bestão. Então você vê que uma mulher que não tem a mínima noção do decoro que se espera do cargo de primeira-dama, e esse incidente aí, quando você tem essas reuniões oficiais que envolvem ali autoridades de vários países, há sempre um protocolo muito rígido a ser seguido, né? Se você vai ali, inclusive os diplomatas, quando vão lá para o Itamaraty, onde eles recebem a formação da carreira de diplomata, há uma questão sempre ali do cerimonial, a etiqueta dessas reuniões, e quem tem ali voz nessas reuniões são as autoridades de ambos os países, seja o presidente da República, o presidente, né, o ministro das Relações Exteriores e os demais ministros ali, autoridades legislativas que eventualmente acompanham aí o presidente da República nessas viagens internacionais. Então ela, nesse sentido, furou o protocolo ao se dirigir diretamente ao Xi Jinping, fazendo uma opinião sobre a questão, segundo reportado, da ascensão da direita e que o algoritmo do TikTok favoreceria a direita brasileira e o que ele poderia fazer enquanto, considerando que é uma empresa chinesa, o que o Xi Jinping poderia fazer. O Lula ficou bem irritado, na verdade, que essa intromissão da primeira-dama acabou vazando pela imprensa, porque ela foi feita numa reunião fechada. E ele, inclusive, pelo que se parece, essa reunião vazou pela boca de algum dos ministros do Lula. Ele, muito irritado, disse que ela não é uma cidadã de segunda classe. Não, de fato, ela não é uma cidadã de segunda classe, mas era primeira-dama, e espera-se que a primeira-dama
tem ali uma conduta adequada à posição dela. Nós tivemos o papelão já dela ir 6 dias antes para a Rússia para passear com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro. Ela fez uma agenda de alta relevância para o Brasil, foi visitar um museu, fez inclusive uma sessão lá do filme Ainda Estou Aqui. Então, e ainda você vê como essa postura atual do governo brasileiro tem gerado incômodos fora do país, que inclusive o voo da Janja que se dirigiu à Rússia foi negado autorização por 3 países para que o avião brasileiro passasse pelo território da Estônia, da Letônia e da Lituânia. Você vê porque esses países que têm uma postura muito crítica em relação à atuação do Putin, especialmente na questão da guerra da Ucrânia, negaram autorização para o governo brasileiro cruzar ali os ares para se dirigir a Moscou. Então você vê essa postura da Janja condiz, na verdade, com a postura do governo Lula em relação aos temas internacionais, se alinhando aí às piores ditaduras do mundo. E nos recordando ainda que o Lula também, nessa entrevista irritada que ele deu aos veículos falando sobre a participação da Janja nessa reunião, ele falou que pediu ao Xi Jinping que enviasse um representante do governo chinês para eventualmente ensinar o governo brasileiro sobre como regulamentar as redes sociais. Nós sabemos que a China é o modelo no mundo mais autoritário, para não dizer totalitário, em que não há propriamente liberdade de expressão dos cidadãos. Os cidadãos chineses não têm liberdade de expressão para vocalizar ali suas opiniões, especialmente opiniões eventualmente críticas ao governo chinês. Pra vocês terem noção, o Xi Jinping ele é muito comparado ao ursinho Puff. Então, é proibido nas redes sociais, por exemplo, você usar a figura do ursinho, mas não para se referir ao próprio Xi Jinping, em qualquer circunstância. Você vê, ou a palavra democracia mesmo. Se você tenta digitar a palavra democracia, por exemplo, no WhatsApp, na versão chinesa, obviamente, do WhatsApp, porque o WhatsApp não é permitido na China, você também não consegue, inclusive, digitar palavras como direitos humanos, liberdade, democracia. Então, é o país do mundo, dos países do mundo, como a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, em que os cidadãos não têm liberdade de expressão, e preocupa muito que o Lula diga que um representante do governo chinês viria para o Brasil para se intrometer num tema tão caro, ainda mais considerando até que, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, o senador Ângelo Coronel, que era o presidente da CPI do Covid, que hoje é um aliado do Lula, ele, no auge ali da CPI do Covid, das fake news, ele acabou se dirigindo à Rússia também ali em busca do modelo russo para combater o que eles chamam de desinformação no Brasil. Então preocupa muito que o Lula tenha dado essa declaração, ainda mais considerando a tentativa do governo de aprovar o PL das fake news, o PL 2630, que já foi aprovado no Senado e que está hoje em discussão na Câmara dos Deputados, que tem o objetivo claro de calar a boca dos cidadãos brasileiros, e nesse sentido, essa declaração do Lula é extremamente preocupante, ainda mais a gente sabendo tanto da postura do governo do PT quanto do STF em relação à liberdade de expressão e às demais liberdades individuais no Brasil, Mari. Ótimo, Frederico. E algo que é bem importante a gente lembrar, que não é à toa que esse assunto está vindo agora, numa viagem em que a gente vê frequentemente Lula acompanhado de ditadores, né, autocratas, enfim, nessa viagem à China e à Rússia, e ele fazendo críticas, inclusive, às redes sociais, como o TikTok, mas de certa forma já preparando o terreno para voltar com essa pauta da regulação das redes sociais em breve aqui no Brasil. A gente sabe que já houve várias tentativas por parte do governo, da base do governo, no Congresso também. A gente viu o PL da censura aparecendo, depois o PL da inteligência artificial repaginando a mesma tentativa de censurar, e a gente está vendo o terreno sendo preparado mais uma vez para esse assunto voltar com tudo, né? Sim, existem riscos das redes sociais, mas a gente sabe que a intenção ao regular as redes no Brasil, nesse contexto, não é proteger crianças, não é nada disso. É controlar a narrativa. Justamente, Mari. É até interessante você destacar esse ponto, porque a reportagem inicial que falou dessa intromissão da Janja na reunião falou justamente que a pergunta da Janja referia-se a como o algoritmo promoveria ali a direita política no Brasil. E depois o Lula, em entrevista, ele quis tentar desviar o foco dessa questão para mostrar mais uma vez como a intenção de fato é calar a direita em relação à política.
dizendo que não, a Janja tinha feito uma pergunta sobre a questão das mulheres e das crianças nas redes sociais, os crimes praticados nas redes contra as crianças e as mulheres. Quando a gente sabe que não é verdade, tanto que a notícia inicial publicada falava justamente que a pergunta dela se referia à direita. O que o Xi Jinping poderia fazer para ajudar a Janja e o governo do PT para regulamentar as redes sociais e proibir que as ideias de direita circulem na sociedade. Então você vê esse objetivo claro do PT. O PT que nunca escondeu isso. Eu até me recordo, se vocês se recordarem do governo Lula 1, uma das primeiras iniciativas do governo Lula 1, logo que ele assumiu o poder lá em 2003, foi criar o Conselho Federal de Jornalismo, em que ele queria regulamentar a profissão de jornalista justamente para calar os jornalistas contrários ao governo do PT na ocasião. Ou o velho projeto do que ele chamava de democratização da mídia, ou de regulamentação da mídia, mas isso se referindo lá na época em que a internet ainda não era tão forte quanto é hoje, o uso tão disseminado. Naquele momento, o alvo e o inimigo do governo do PT era a imprensa tradicional, os grandes jornais e veículos de TV. Então, a gente sabe que desse período para cá, o quanto a internet se disseminou no mundo e no Brasil. Então, na verdade, sempre o alvo do PT foi a liberdade de expressão, seja naquele primeiro momento do governo Lula, em que a figura ali, os inimigos eram jornalistas e os veículos tradicionais de comunicação, e hoje os cidadãos, porque com as redes sociais, todo cidadão tem voz e pode aí, por meio dos seus canais, das redes sociais, levar suas ideias para o mundo em todo. Isso claramente incomoda o PT, mas não só o PT, mas também o próprio STF, que a gente vendo aí com iniciativas para calar os brasileiros em geral. E a gente sabe que hoje esse é um problema não só brasileiro, mas infelizmente no mundo todo, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir Diogo Forjaz aqui no programa. Boa tarde, Diogo. Conta pra gente qual a sua análise, né, sobre mais esse vexame de Janja, né, que tem todo um contexto, as tantas viagens que ela faz, essa intenção dela de se pronunciar num evento em que não foi convidada para fazer isso, dando um tiro no pé, de fato, e introduzindo esse assunto que, na verdade, a grande intenção é regular as redes sociais, né? Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Federico, audiência. Eu vou seguir a linha do relator, eu concordo. Acho que o controle do discurso faz parte de qualquer projeto totalitário. Aliás, o inimigo da esquerda não é a direita. E quem não entendeu isso não entendeu nada ainda. O inimigo da esquerda é qualquer um que impeça o seu processo de poder. O pensamento revolucionário, inclusive, parte dessa premissa. O alienado para o pensamento marxista é qualquer um que não corrobora o seu projeto totalitário de poder. A sua busca incessante por algo inatingível é o que justifica o injustificável. Os fins eternos, os meios eternos para um fim que nunca chega. E assim se dá o processo revolucionário. Portanto, na verdade, tudo isso fala sobre poder. Nenhum desses caras realmente tem qualquer tipo de ideologia. Agora, uma coisa interessante é que eles acham que esse projeto de controle, nesse caso aí do TikTok, né, as redes sociais, a direita, a informação livre, claro, a gente sabe que a informação livre e a internet romperam um paradigma, democratizaram a informação, fizeram o cidadão comum conectar-se um ao outro. Eu digo que nós vivíamos em uma sala fechada, com paredes fechadas, em que a nossa ideia do que havia fora dessa sala eram quadros pintados pela imprensa. Eram quadros pintados pela matriz cultural controlada pelo pensamento de esquerda. Então, nesse sentido, a ideologia de esquerda foi uma ferramenta de cooptação do processo de produção de informação, mas que é utilizada, evidentemente, para objetivos outros, poder. Então, fica mais fácil, né, do que comprar todo mundo. Cooptar uma parte, comprar os essenciais, cooptar os que não são compráveis. Você cria uma estrutura de controle da matriz de informação. Então, mas no passado isso funcionava muito bem. Nós não tínhamos janelas em uma sala fechada, onde quem tinha acesso ao que estava fora da sala nos dizia o que era. É assim que o cidadão comum chegava à noite, abria o Jornal Nacional e via ali o que aconteceu durante o dia. Se não aconteceu, não apareceu na Globo, não é verdade. Era assim que as pessoas tratavam antigamente. Era nas colunas do Estadão e da Folha de São Paulo, do ambiente de pensamento controlado, que se tinha o contraponto, a avaliação do que acontecia pelo mundo, do fato escolhido e fatiado na televisão. Então, nesse mundo, nós não tínhamos como validar aquele quadro. Será que as árvores têm realmente folhas laranjas o tempo todo? Mas por que eu saio na rua e vejo árvores com folhas verdes? A exceção é que no seu bairro é verde. Você não está na periferia para ver que a folha é laranja ou rosa-choque. Você só vê folha verde porque é o teu ambiente.
e a percepção de bolha criava uma dinâmica de silêncio. Então, neste mundo, realmente, para manter o controle, talvez fosse necessário censurar ou controlar, inclusive com o aparato do Estado, aqueles que tinham o pincel, que pintavam os quadros para a sociedade presa em uma sala fechada. A internet vem e quebra a parede e mostra que o que está no quadro não necessariamente é o que está para fora da parede. Agora, um cidadão enxerga o outro. O senso comum não é mais uma opinião controlada por poucos, mas é uma percepção obtida por todos. Eu não preciso mais dos velhos veículos de comunicação, das novelas que fingem refletir o cotidiano para saber o que o meu vizinho pensa. Para saber o que o meu vizinho pensa, eu abro o Facebook e vejo. Para ver o que o meu vizinho pensa, eu abro o Instagram e vejo comentário. Para ver o que o meu vizinho pensa, eu tenho uma ideia com o que eu recebo no Zap. Agora, o senso comum não pode ser mais simplesmente fabricado. Não há mais como tornar a regra exceção, impor a exceção como se fosse regra. Esse paradigma a internet realmente quebrou. Mas isso pode criar uma distorção na nossa percepção de que só ela, a internet, é o alvo. Os velhos veículos de comunicação ainda têm poder. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal já apontou a mira para os maníacos de crachá. A gente viu aquela decisão, por exemplo, que passou a responsabilizar o jornalista pelo que diz o entrevistado. Bom, como se faz agora então um programa ao vivo? Eu vou tutelar a ideia do outro? Chegamos a esse ponto. Isso cria a autocensura. Você deixa de entrevistar determinados indivíduos que possam, sob um critério subjetivo, dizer algo que, de repente, incomode, no critério não definido em lei de fake news, a autoridade máxima sem autoridade alguma. Porque quem deveria dar essa autoridade é a Constituição. Portanto, é um engano imaginar que eles miram na direita ou que eles miram na internet. Eles miram o controle, eles miram o poder, eles miram o fluxo de cima para baixo. E tudo aquilo que puder atrapalhar este processo será visto como um adversário. Dê o nome que quiser. Direita, extrema, ultra, PRI, standard, plum, advance de direita, tanto faz. Agora, veja, no caso das emendas, apontam para o centrão. Então, a dita velha imprensa, tão acostumada na dinâmica do poder com a mão que oferece, agora tem que começar a lidar também com a mão que ameaça. Episódios como esse do TikTok, que aliás é uma rede chinesa, daí o episódio, nos fazem relembrar, refrescar a memória sobre isso. É importante que os próprios jornalistas reflitam sobre isso, de que eles agora também estão no mapa da repressão. Porque quanto mais reprimida e controlada estiver a internet, mais importante será manter o controle sobre a imprensa, que dá verniz de legalidade para os abusos institucionais. Portanto, é uma ferramenta necessária sobre a qual eles não desejam perder o controle. Por fim, quando a gente tem veículos de comunicação como Folha, Estadão e companhia, que têm sim, sofrem sim influência da mídia internacional, há um limite. Mudando as suas linhas editoriais, começa a tornar mais cara a conduta dos jornalistas individuais. E assim a gente começa a observar que a cobrança da Janja sobre o TikTok fala mais do que o TikTok. Fala sobre os editoriais dos jornais. Fala sobre a postura internacional sobre o que acontece no Brasil. Fala sobre a perseguição e o controle, que agora não respeitam nem mesmo mais os crachás. Fala mais sobre o crachá do que sobre o TikTok. Ótimo, Diogo. Agora eu gostaria de te ouvir também sobre essa queda de braço entre o judiciário e o legislativo, que a gente vê novos episódios acontecendo. A gente viu dessa vez Hugo Motta, de certa forma, peitando, dizendo que não vai respeitar os votos dos 315 parlamentares, né, pela suspensão da ação contra Alexandre Ramagem, mas a gente não está confiando muito nisso, né? Qual que é a sua análise sobre essa situação? Hugo Motta cometeu um erro, eu vou tratar assim por enquanto, como um erro terrível, porque ele entregou ao Supremo Tribunal Federal uma prerrogativa que a Constituição não entregou. A Constituição não entrega no artigo 53, parágrafo 3º, ao Supremo Tribunal Federal avaliar a sustação da ação penal. O artigo é muito claro, por maioria dos deputados, eles sustam o andamento da ação penal. Não há se o Supremo concorda, se o Supremo, após a avaliação do Supremo, não existe. Portanto, quando ele pede, como representante da Câmara dos Deputados, que o Supremo Tribunal Federal avalie no pleno a sustação da ação penal, ele está incluindo no texto constitucional algo que não existe. Está entregando ao Supremo um poder que ele não tem e aparentemente reconhecido pela própria Casa Legislativa. Então, é um erro grave. Agora,
É um erro grave que pode, eventualmente, dar bons frutos. Em que sentido? No sentido de que, se o plenário do Supremo confirmar a violação da Constituição, todos aqueles que endossarem derrubar a sustação da ação penal colocarão a sua digital numa violação da própria Constituição. Colocarão a sua digital não só na violação do artigo 53, parágrafo 3º, não, é mais do que isso. É violar o artigo 2º. Todo o poder emana do povo, todo o poder emana do povo através de seus representantes eleitos. Primeiro ponto. Segundo, harmonia e independência entre os poderes, já que aí eles estariam violando um poder atribuído pela Constituição exclusivamente ao Congresso Nacional. E, por fim, claro, também o próprio artigo 53. Significa, então, que, se avaliada pela ótica da lei, o próprio Mota incorreria, neste caso, em um crime constitucional. Lembrando que as violações constitucionais, quaisquer, estão previstas na Lei 1079 do impeachment para essas autoridades. A gente tem ainda, a depender do caso, a lei do abuso de autoridade. Portanto, legislação para lidar com isso existe. O que falta, então? Falta, talvez, a concentração real da vontade política. Ela claramente existe. A gente observou, Mari, nos últimos tempos, uma mudança de conduta do centro político que é resultado dessa zona de pressão. Isso passa, inclusive, pela eleição dos presidentes das casas. Veja que as investigações contra as emendas parlamentares, que ganharam forma a partir do primeiro trimestre de 2024, elas foram construídas antes. E eu já falei isso várias vezes. Eu chego, às vezes, até a ser repetitivo, mas é importante. Durante todo o ano de 2023, o governo federal pagou emendas aos bilhões na data das aprovações. E olha, para quem acompanha a política sabe, esse não é o padrão. Mesmo quando há alguma negociação de agenda, não se casa aquela aprovação com o pagamento, porque senão você deixa claro que aquilo foi comprado. Além disso, as palavras do Lula em 2023, naquela live falida com o Shoa, e a postura, inclusive da imprensa, principalmente da imprensa oficial do regime, a Rede Globo, todos eles vêm construindo desde 2023 uma ideia de um Congresso chantagista que trava o país, que só se move por recursos, enquanto o governo pagava os bilhões. Além disso, os ministérios foram todos distribuídos para os partidos de centro. E as emendas do relator, o chamado orçamento secreto, foi diluído nas emendas de comissão e nas emendas de ministério. O que significa isso, então? Que agora o Centrão, diretamente, no governo Lula, passou a ter o controle nominado dessas emendas. É o ministro do Centro que está no ministério, que tem as emendas de ministério. É o presidente da comissão, habitualmente de centro, que vai coordenar as emendas de comissão. Então, isto vai conectando a matriz de lideranças políticas na Câmara à estrutura das emendas parlamentares. E no caso dos ministérios, ainda tem as verbas do governo federal, que no caso da educação e da saúde, por exemplo, vão para todos os municípios onde estão os políticos de centro. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: de 24 para cá, essas investigações que pareciam capilares dos municípios foram tomando forma de baixo para cima, enquanto Flávio Dino, ilegalmente, usurpando os artigos 71, 72, 73 e 74 da Constituição, que estabelecem as prerrogativas do Tribunal de Contas da União, passou a conectar essas lideranças a esses desvios. Daí a Operação Emenda Fest, Overclean, por aí vai. Agora tem o caso do STJ. Então, na prática, eles começaram a cercar o processo político de centro com investigações, legais ou não. Os acordos foram tentados, vários deles, mas nenhum dos acordos das emendas que saíam na imprensa foram cumpridos pelo regime e o processo político se viu cada vez mais pressionado. Acho que um primeiro ponto de mudança de trajetória vem quando o Gilberto Kassab volta para o Supremo Tribunal Federal com uma decisão do próprio Supremo, que devolve a prerrogativa de foro eterna. Essa retomada do Kassab para o mapa do Supremo deixa claro para ele que a pressão que parecia ser para os outros, também seria para ele. Perceba que é mais ou menos nesse ponto da história que o centro político abraça a causa da anistia verdadeiramente. Discursos mais efusivos, inclusive dos parceiros do PSD, participação mais volumosa de políticos de centro, inclusive nas manifestações de rua, e as assinaturas para o pedido de urgência da anistia. É nesse ponto também que o regime pressionado, quando percebe que há uma reação do legislativo para os superpoderes da toga, partindo da Câmara dos Deputados, do ponto de vista político, mas a coisa é maior, é mais ampla, é aí que vem o jantar quase que no fórceps com o Hugo Mota, que faz o Hugo Mota, que tinha discurso pró-anistia, mudar da água para o vinagre.
Portanto, esse impacto que nós estamos vendo agora, ele não surgiu hoje. A própria eleição da Câmara e do Senado, a composição das mesas diretoras, deixa claro que o processo político se preparou para esse tipo de enfrentamento, quer dizer, já enxergavam ali. Porque a gente tem presidentes que agradam ao Supremo em algum nível, mas tem vice-presidências que são do PL, que seria o partido de oposição, inclusive ao arbítrio da toga, com indivíduos do PL que têm alinhamento direto com os presidentes, o que cria uma certa mecânica de segurança. Por quê? Viria a pressão do processo político pelas emendas e viria a pressão do regime pelo controle. E é o que está acontecendo. Isso se desenhou na anistia e quando ela foi pressionada no fórceps, no tranco, vimos então na sequência os 315 deputados votando a sustação da ação penal do Ramagem. Um mecanismo criado na Constituição justamente para proteger o legislativo de investidas do judiciário. É para isso que serve esse artigo. É para que não se possa usar o judiciário para coagir o legislativo sobre como exercer o seu mandato. O que também é crime, segundo o artigo 6º, inciso 2 da Lei 1079 do impeachment. Então, o que a gente viu nesse caso foi o legislativo, no caso Ramagem, validando como um precedente pragmático a ferramenta capaz de pausar investigações do judiciário que tivessem, porventura, objetivos políticos, dando tempo aos políticos de reagir a isto. E o que o Supremo fez? Violou a Constituição com a primeira turma, avaliando algo que não lhe cabe. E agora o que faz o Hugo Motta, no ponto alto da pressão, elogiado por Barroso nos Estados Unidos, com um Gonê que fala sobre prerrogativas do Legislativo, se respeitar da Constituição, inconstitucionalmente submete ao Supremo algo que, obviamente, não lhe compete. O que espero que ocorra a partir desse ponto é que, uma vez votada essa votação simbólica, porque não tem validade constitucional, do Supremo sobre a sustentação da ação penal, que os 315 deputados, quem sabe mais, dado a circunstância, dado o ambiente de pressão e de ameaça, que os demais deputados, inclusive, se juntem para exigir o cumprimento da Constituição, o respeito à Casa do Povo e, consequentemente, aos votos, de onde emana todo o poder, dos eleitos. E os ministros do Supremo não foram eleitos. E motivos, me perdoem, senão vou estender demais, não faltam. A gente viu, inclusive, a confissão, praticamente, do Barroso nesse evento do LIDE nos Estados Unidos, o que é outro evento absolutamente lamentável. A sustentação da ação penal é uma das poucas barreiras constitucionais contra o abuso da toga frente ao poder legislativo. Enfim, e aí eles estão tentando eliminar mais essa ferramenta, porque realmente tomar o poder parece ser muito diferente de ganhar as eleições. Mari e Frederico. Ótimo, Diogo, a gente já volta contigo. Agora quero ouvir também a opinião do Frederico, né, sobre esse embate entre STF e Câmara. A gente pode ter alguma expectativa sobre o que deve acontecer aí, porque parece que o STF está bem certo de que a decisão final vai ficar com ele, apesar de não ser atribuição dele nesse caso, né? É, isso aí, Mari. Me parece que, como o Diogo bem colocou, é mais um erro estratégico, na verdade, do presidente da Câmara, aí, Hugo Motta, em você sabendo que o Supremo Tribunal Federal tem atuado politicamente, qualquer medida jurídica diante desse mesmo tribunal que vem atuando politicamente reforça ainda mais a autoridade do tribunal. Então, para um problema político, e é muito claro a natureza desse problema hoje no Brasil, você precisa de uma resposta política do Congresso Nacional. Então, a gente sabe aí que o Hugo Motta, acenando aí para os deputados que de fato ficaram muito incomodados com essa decisão do Supremo, que, como o Diogo bem lembrou, é uma imunidade formal, essa imunidade processual dos deputados e senadores existe justamente para protegê-los contra eventuais constrangimentos advindos do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, para barrar, por exemplo, investigações e ações penais que possam, de alguma maneira, restringir a atuação independente dos parlamentares. Então, as imunidades são pensadas justamente para momentos como o atual momento vivido pelo Brasil. Você tem ali as imunidades materiais, em que você busca proteger os deputados e senadores quanto às suas opiniões, palavras e votos, ou seja, que eles possam manifestar suas opiniões sem receios de qualquer tipo de retaliação, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. E você tem essa imunidade processual justamente, por exemplo, para evitar que uma Polícia Federal politizada, por exemplo, instaure uma investigação contra um deputado motivada política ou ideologicamente e venha persegui-los por eventuais posições contrárias ali aos poderosos de ocasião, tal qual vem ocorrendo no Brasil. Então, a gente via o Hugo Motta acabou optando por entrar aí com esse
com uma ação que é a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e ele alegou basicamente que essa decisão do Supremo feriu a separação de poderes, porque o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição é muito claro ao dizer que cabe à casa respectiva sustar o andamento da ação penal, tal qual fez a Câmara dos Deputados em relação à ação promovida contra o deputado Alexandre Ramagem. E, segundo, tem uma cláusula na Constituição que chama cláusula de reserva de plenário. Só para explicar para as pessoas brevemente, está lá no artigo 97 da Constituição, que diz o seguinte: toda vez que um tribunal for se manifestar sobre uma questão relativa à constitucionalidade de um ato ou à sua inconstitucionalidade, essa declaração do tribunal só pode ser feita pelo órgão pleno, pelo plenário do tribunal. Ou seja, não poderia a turma do tribunal decidir sobre essa questão e somente o plenário do Supremo Tribunal Federal poderia fazê-lo, tal qual previsto lá no artigo 97 da Constituição. Então, como eles decidiram, nesse caso, que a decisão da Câmara seria inconstitucional, essa foi a posição do Supremo, por meio do voto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, alegando que a Câmara não poderia decidir contra os crimes que o STF defende que teriam sido praticados antes da diplomação. Então, caberia ao plenário do Supremo Tribunal Federal se pronunciar a respeito dessa questão. Então é isso que busca o Hugo Motta. E, no entanto, a resposta que deve vir do parlamento não é a resposta por meio de uma ação da DPF promovida aí pela advocacia da Câmara dos Deputados, mas, por exemplo, pela PEC que limita, por exemplo, a questão das decisões monocráticas dos ministros, que coloca um mandato em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, acabando com a história aí da aposentadoria, né, o mandato vitalício com aposentadoria só ali aos 75 anos de idade, e uma série de outros mecanismos que já estão em discussão na casa por meio de várias PECs, e que aí sim a resposta à altura do parlamento em relação a esses abusos do Supremo Tribunal Federal seria pautar essas PECs, pautar o PL de anistia e pautar todas as medidas para deixar claro para o Supremo Tribunal Federal que num Estado democrático de direito a palavra cabe sim aos representantes eleitos pelo povo, no caso os deputados federais e os senadores, e não aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive a gente teve nessa semana uma palestra do ministro André Mendonça em Washington, lá nos Estados Unidos, declarando que o Supremo Tribunal Federal deveria, no máximo de seus esforços, manter a imparcialidade, pois é essa atual parcialidade do tribunal que tem comprometido a sua atuação e comprometido a sua imagem perante a população brasileira. Eu me recordo aqui de uma entrevista concedida pelo ex-ministro do STF, Marco Aurélio, junto com Carlos Aires Brito, em que o próprio Marco Aurélio questionou. Falou: estranho, né, Aires Brito, que nós, quando andávamos nas ruas, não sofríamos qualquer tipo de constrangimento pela população brasileira. E não sofriam qualquer tipo de constrangimento justamente pois naquele momento ali, há 20 anos atrás, os ministros, bem ou mal, limitavam-se e se autocontinham ao seu papel constitucional e não queriam se intrometer em todos os assuntos discutidos atualmente no país. Então a gente vê que a própria reação da sociedade, inclusive com os ministros, né, muitas vezes sendo questionados publicamente, tivemos aquele caso célebre do ministro Gilmar Mendes sendo questionado no aeroporto em Lisboa, a própria questão do episódio no aeroporto em Roma, em que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, abusivamente, acabou perseguindo uma família ali do interior de São Paulo, que, no final, o Supremo nunca liberou as imagens do aeroporto de Roma, que teriam sido, inclusive, enviadas pelo governo italiano, e a gente não tem as imagens do que teria ocorrido ali, e o ministro alegou que teria, eventualmente, sua família agredido por aquela família de brasileiros no aeroporto de Roma. Então você vê essa escalada da tensão, especialmente das críticas dirigidas pela sociedade brasileira à atuação do Supremo, decorrem, isso sim, da natureza cada vez maior política da atuação desses ministros, e, portanto, nesse ponto, o presidente da Casa, Hugo Motta, está equivocado ao entrar aí com essa ação para questionar essa mais nova decisão ilegal e inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, pois a resposta cabível a todos esses abusos do Supremo é uma resposta política. E política com o poder legislativo exercendo a sua competência constitucional, que é de aprovar leis e emendas constitucionais, colocando freio aos abusos do STF, Mari.
Ótimo, Frederico. Agora voltando com o Diogo, gostaria de ouvir o Diogo Forjas falando sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro de adiar as audiências no STF exatamente pela falta de provas, um problema que não é de agora, que é bem evidente, que a gente não vê nem o OAB se mexendo direito em relação a isso, né? Qual que é a sua opinião, Diogo? Vai funcionar dessa vez ou o STF vai seguir ignorando essa questão básica aí, né, de acesso a provas? Olha, eu vou pedir licença antes de responder a sua pergunta, de acrescentar a fala anterior, porque é um assunto muito importante. Tem mais de um caminho, Frederico. Veja que o Hugo Mota poderia, por exemplo, oficiar o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso. Isto porque é papel do presidente do Congresso Nacional garantir as prerrogativas do Legislativo, que claramente foram violadas. Neste sentido, caso o Davi Alcolumbre resolvesse sentar no assunto, que ele tem o hábito de fazer, lamentavelmente, o artigo 48 do Regimento Interno do Senado, inciso 2, permitiria aos senadores, inclusive, questionar e talvez até derrubar o presidente do Senado por violar a sua missão de proteger as prerrogativas do Congresso Nacional. E aí caberia, nesse caso, com a clara, flagrante violação constitucional, a aplicação da Lei 1079. Essa seria a resposta adequada. Isso colocaria um limite, porque senão nós vamos ficar sempre correndo atrás do rabo. Eles, inconstitucionalmente, derrubam uma decisão soberana do Legislativo. Aí o Legislativo vai lá e legisla, e aprova o fim do foro privilegiado. Aí alguém do Supremo vai lá, ilegalmente, de novo, e diz que aquilo é inconstitucional, porque sim. E aí, como é que fica? Então, a violação da Constituição, conforme a própria Constituição, em última instância, a palavra não é do Supremo, é do Legislativo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Lei 1079 diz que é crime de responsabilidade violar a Constituição. Ora, se a Constituição é violada, neste caso, pelo Poder Judiciário, quem é que promove os pedidos de impeachment? Quem julga os pedidos de impeachment? O Legislativo. Portanto, conforme estabelecido pela lei, quem avalia, neste caso, se houve ou não violação da Constituição, é o Legislativo. Então é no conceito de quem? No conceito do Legislativo, se o Judiciário violou ou não, neste caso, a Constituição. Então, acho que a resposta correta, adequada, que resolveria a questão, seria garantir os seus poderes, responsabilizando legalmente quem os violou. Então, e esse seria um caminho e tanto, né? Daria até para fazer uma coisa mais política, a coleta de assinaturas para demonstrar apoio, aquela coisa toda. Enfim, a gente sabe como funciona. Mas me perdoe, Mari, eu achei importante. No caso do presidente Bolsonaro pedindo a prorrogação, né? Essas movimentações são importantes. Não que eu particularmente espere que o Supremo diga, nossa, realmente, você tem razão, faltam provas, então deixa eu deixar isso aqui para depois. Eles sabem que faltam provas. Aliás, eles sabem desde o início. A gente tem denúncias, repito, pesquise lá, tem no Migalhas ainda. Pesquise lá, tem denúncias em que está escrito, sem provas, denuncio. Está escrito, sem provas, denuncio. Então, que não tem provas, a gente já sabe. É a tal da responsabilidade concorrente, baseado em quê? Porque o cara fez uma publicação. É o conceito multitudinário, de quem nem estava na multidão, e por aí vai. Então, o que a gente não ter provas não é novidade para eles. Eu não acho que isso vá trazer a reflexão do Supremo de aceitar a paralisação. Mas o registro formal de que não há provas é importante. Isso porque o mundo acompanha o que acontece no Brasil. Não só porque o Brasil seja relevante ou porque o mundo esteja muito preocupado com os direitos humanos. Se fosse este o caso, o inquérito do fim do mundo não teria 5 anos. Mas acontece que o modus operandi do Brasil tem se demonstrado similar ao modus operandi de projetos autoritários pelo mundo. É o caso da França, é o caso do Canadá, é o caso dos Estados Unidos, é o caso do Reino Unido, é o caso da Romênia. A cada braço do aparato abusivo do Estado, há uma similaridade com o modelo brasileiro, com autoridades que tiveram múltiplos encontros com indivíduos próximos dessas estruturas. O próprio Barroso reconhecendo como presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ter se encontrado com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, o que já coloca em risco a soberania nacional. Mas muito bem. Então esse caso do Bolsonaro, eu não acho que tenha, não acredito que venha a ter um efeito prático. Legalmente deveria, realmente faltam provas.
As provas que foram apresentadas até agora, pelo menos as que eu tive acesso, são provas fatiadas, fora do contexto completo. Então isso já tornaria, em tese, a prova nula, ainda que apresentada. Então faltam provas. Se respeitar o devido processo legal, essa investigação não deveria nem existir, quanto mais precisa ser paralisada. Mas, dado o histórico do Brasil e a fraqueza do legislativo, que parece de 4, que não impõe limites, eu acho pouco provável que isso tenha um efeito prático, no andamento do processo. Mas tem um efeito educativo, eu acho, e um efeito para o registro histórico, e para elucidar, para iluminar as mentes de fora para o que está acontecendo aqui de maneira mais clara. Eu acho que para isso serve. Mas do ponto de vista prático, eu não consigo ver o Supremo mudando de postura, não, Mário, infelizmente. Ótimo, Diogo. Vou até pedir desculpas para a audiência. Hoje vocês vão ver, minha voz vai estar um pouco comprometida. Vou tossir um pouco, porque eu tenho bastante alergia. A gente está com umas reformas aqui, né, no estúdio, então vocês vão ver. Peço desculpas desde já, mas agora a gente quer ouvir também a opinião de Frederico Junkert sobre essa questão, né, da falta de acesso às provas, um problema grave que o STF está fingindo que não está acontecendo nada. É isso aí, Mari. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro, o ministro Barroso já falou isso em mais de uma ocasião, que eles têm ali um comprometimento com o tempo dessa ação, com a duração desse processo, da suposta tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil. E que eles querem julgar já não só o Bolsonaro, como todos os demais acusados, até o final desse ano, encerrar o processo, segundo Barroso, para que esse processo aí não interferisse no processo eleitoral, de que essa condenação criminal não tivesse efeitos aí sobre o ano, né, 2026, e que nós teremos as eleições presidenciais no Brasil. Então, o que aconteceu basicamente é que os advogados do Bolsonaro indicaram que não tiveram ainda acesso a todas as provas dos autos. Eles, basicamente, inclusive algumas dessas provas que estariam contidas no celular, no aparelho telefônico do presidente Bolsonaro, que foi objeto de uma medida de busca e apreensão e que conteriam ali os diálogos entre o Bolsonaro e o Mauro Cid, que a gente sabe que foi o colaborador ali, o delator, né, essa colaboração que acabou fundamentando, era a prova única praticamente dessas acusações que foram feitas contra o Bolsonaro e os demais aí 34 acusados. Então, o que busca a defesa do Bolsonaro nesse momento é adiar a oitiva das testemunhas de defesa. Nós temos aí 81 testemunhas que serão ouvidas, tanto da acusação quanto da defesa, das quais 68 são testemunhas da defesa. As testemunhas de acusação foram ouvidas nessa semana, agora no dia 12, e as testemunhas de defesa iniciaria ali a oitiva dessas testemunhas a partir da próxima segunda-feira, e a ideia do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, era concluir a oitiva dessas testemunhas até o dia 2 de junho. O pedido formulado pela defesa do Bolsonaro é pelo adiamento aí da oitiva dessas testemunhas, justamente porque como é que você vai poder, o advogado ali no exercício da defesa do seu cliente, formular perguntas para as testemunhas sobre os fatos dos quais os seus clientes são acusados, se você não tem acesso a todas as provas do processo? A gente sabe que um dos mecanismos do que a gente chama de lawfare, que é a instrumentalização do direito, do aparato judicial, para perseguir inimigos políticos, se vale, um dos mecanismos ali dos quais se valem para esse lawfare, basicamente é o que a gente chama de document dumping. É um termo em inglês para dizer assim, olha, você basicamente atolar a pessoa de documentos para dificultar a defesa. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes quer acelerar o andamento desse processo, e a gente viu isso quando ele, inclusive, intimou o presidente Bolsonaro na UTI. Nós sabemos que o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal proíbem que pessoas num estado de saúde frágil, tal qual era do presidente Bolsonaro, internado numa UTI, impediriam que ele fosse intimado naquele momento, e o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, simplesmente desconsiderou esse dispositivo aí do Código de Processo e fez a intimação do presidente Bolsonaro. Inclusive tivemos ali, na semana passada, o ministro Roberto Barroso se reunindo com a oficial de justiça que praticou o ato de intimação do presidente Bolsonaro, dizendo que, olha, ela havia sido constrangida pelo presidente Bolsonaro, que nada mais fez do que gravar aquele ato, primeiro para registrar a violação desse artigo do Código de Processo e deixar muito claro que o seu direito à defesa estava sendo violado naquele momento.
E segundo, para levar a público, ao conhecimento não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, mais uma violação da Constituição e de todas as leis no Brasil, para que fique bem claro o que tem sido esse processo e o quão ilegal tem sido esse processo conduzido contra o presidente Bolsonaro e os demais acusados. Então, a gente vê aí mais... não me parece que o ministro Alexandre de Moraes vai acatar aí esse pedido da defesa, de adiar a oitiva dessas testemunhas, porque o objetivo muito claro do Supremo é encerrar esse processo o quanto antes e para condenar o presidente Bolsonaro e condenar os demais ali supostos partícipes dessa tentativa de golpe e prendê-los todos ainda esse ano. Isso é muito claro, segundo não palavras do Frederico, mas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, ao, em mais de uma oportunidade, deixar expresso ali a questão da preocupação dele com o calendário eleitoral e o calendário desse processo, e deixando ainda mais claro a natureza política dessa ação, seja contra o Bolsonaro, seja contra os demais acusados. Ótimo. Frederico, agora, para a gente aproveitar e falar sobre um outro assunto, a fala do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre a manifestação que ele fez nas eleições de 2022, pedindo auxílio aos Estados Unidos para evitar um possível golpe no Brasil. E aí é interessante, a gente viu o André Marcília, nosso comentarista também aqui na Gazeta do Povo, comentando sobre isso, que existem vários problemas nessa fala dele. A começar para ele estar falando sobre isso, né? Isso a gente já discute todos os dias. Ministros do STF não deveriam estar tão preocupados em ficar dando opinião política o tempo todo e falar de política como eles fazem. Isso já é bem óbvio e já está bem claro. Mas existem algumas questões nessa fala dele aí que são bem problemáticas, né? Primeiro, foi pedir auxílio dos Estados Unidos sem ter feito algo aqui antes no Brasil. Desrespeitou a soberania nacional. Em segundo lugar, se ele sabia de um possível golpe, como ele disse, né, de uma tentativa de golpe, por que ele não fez nada para tentar evitar de fato aqui no país, né? Então a gente vê vários problemas nessa fala do Barroso, do presidente do STF, algo que só escancara ainda mais esse posicionamento cada vez mais político dos ministros, né, Frederico? É isso aí, Mari. É mais uma, como diz, a mancha de batom na cueca, né? Porque o ministro... E é interessante aqui até se destacar isso, porque assim, o ministro Barroso e o TSE declararam o presidente Bolsonaro inelegível porque ele teria se reunido com embaixadores para falar sobre a questão das urnas eletrônicas. E esse mesmo ministro Barroso agora reconhece uma interferência do governo americano no processo eleitoral em 2022 ali, de que ele teria se reunido com o encarregado de negócios da Embaixada Americana em várias oportunidades. Em 3 delas ele fez o pedido expresso de que o governo americano se imiscuísse aí na questão eleitoral, deixando muito claro que eventualmente o governo americano não reconheceria a eventual, inclusive a eleição do Bolsonaro. Mas isso deixa claro, na verdade, até queria falar de declarações recentes de uma figura chamada Mike Pence. Esse senhor é um americano que foi chefe da divisão de informática do Departamento de Estado americano e que, numa entrevista ao podcast Joe Rogan, que é o maior podcast dos Estados Unidos, deixou muito claro ali, e foi o primeiro a falar nisso, nessa interferência do governo americano na política brasileira. Interferência essa que não vem só em 2022, mas já vem de muito antes, especialmente ali com a eleição do Bolsonaro em 2018. Ele deixa muito claro que o aparato de Estado americano, especialmente o Departamento de Estado, por meio de um órgão chamado Centro de Engajamento Global, e a USAID, que é uma agência do governo americano que promove ali uma série, o que eles chamam de desenvolvimento ao redor do mundo, e que tem uma atuação clara em relação a iniciativas relativas à liberdade de expressão. Porque, basicamente, quando a gente olha para a liberdade de expressão no mundo, a gente vê que ali, quando o Obama se elegeu, em 2008, pela primeira vez, ela foi cultuada ali, a internet e a liberdade de expressão, como, olha, veja como pela primeira vez a internet teve um papel fundamental na eleição, né, e na promoção da democracia ao redor do mundo. Depois tivemos aqueles episódios da Primavera Árabe também, em que o mundo inteiro bateu palmas e proclamou ali, olha, a internet é importante para, novamente, promover a democracia no mundo. Mas esse cenário global muda quando nós temos primeiro o Brexit, em que os britânicos disseram em alto e bom som que queriam sair da União Europeia, e assim foi feito. Alguns meses depois tivemos a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, em que toda a elite ali global queria que a candidata Hillary tivesse ganhado aquela eleição e, no entanto, ela perdeu.
nós depois, na sequência da eleição do Donald Trump, tivemos a eleição do presidente Jair Bolsonaro aqui, e nós sabemos o papel muito grande que a internet teve, tanto na eleição do Trump, quanto no Brexit, quanto na eleição do Bolsonaro. E a partir disso, o próprio governo americano começou a atuar por meio tanto do Departamento de Estado, por meio da USAID, mudando o discurso de uma postura pró-liberdade de expressão para o que eles começaram a chamar do combate à desinformação. Justamente indo contra o que eles chamam dos partidos populistas ao redor do mundo. Que o último exemplo de perseguição, como o Diogo até bem lembrou, tivemos o caso agora na Romênia, em que o principal candidato foi declarado inelegível porque disseram que ele teria ligações ali com a Rússia e com a desinformação russa. Assim, a própria Marine Le Pen, que foi declarada inelegível recentemente numa condenação na França. E, então, esses departamentos, esses órgãos dos departamentos ali das secretarias americanas começaram a atuar no Brasil já a partir de 2019, segundo Mike Pence. E foi a partir de então que eles começaram a promover e financiar uma série de iniciativas no Brasil com o suposto objetivo de combater o que eles chamam de desinformação, e que o termo bonito para basicamente não ter que dizer que estavam censurando pessoas. E o ápice desse processo acaba ocorrendo ali em 2022, seja por meio de uma série de iniciativas desses departamentos americanos com o TSE, em que o TSE vai criar aquela agência ali, um departamento de combate à desinformação, cujo chefe naquele momento era Eduardo Tagliaferro, e por meio, inclusive, dessa iniciativa do ministro Barroso, na qual ele reconhece que esteve reunidos ali com autoridades americanas para supostamente proteger a democracia no Brasil, que a gente sabe muito bem qual foi o desfecho desse cenário, em que uma série de brasileiros foram censurados, e há sim uma participação efetiva do governo americano nesses episódios todos no Brasil, especialmente a partir de 2019 com a eleição do Bolsonaro. E isso deixa claro, assim, primeiro, inclusive a contradição que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, declaradamente de esquerda, historicamente de esquerda, foi advogado, inclusive, do terrorista Cesare Battisti, a esquerda brasileira sempre criticou o que eles chamavam de interferência do governo americano no que ocorreu no Brasil em 1964, quando o ex-presidente lá, João Goulart, acabou sendo afastado do poder. E essa mesma esquerda que rechaçava o que eles denunciavam como a interferência do governo americano naquele momento, na década de 60 no Brasil, agora batem palma para a interferência do governo americano na eleição brasileira, o que deixa... Inclusive, nós teremos aqui, em semanas, o Mike Pence, que esse senhor que eu mencionei aqui, que trabalhava para o Departamento de Estado americano, era o chefe da divisão de informática do Departamento de Estado americano, estará no Congresso brasileiro para trazer as documentações, para deixar muito claro, e vai participar tanto da Comissão de Relações Exteriores na Câmara e no Senado, para mostrar aí para o Brasil inteiro qual foi a atuação exata e a participação do governo americano para perseguir o Bolsonaro e a direita brasileiras nessas últimas eleições. E, segundo ele disse naquela entrevista ali para o Joe Rogan, que essa atividade do governo americano que começou muito fortemente no Brasil em 2019 com a eleição do presidente Bolsonaro. Ótimo. Frederico, agora Diogo Forjas, qual a sua opinião, sobre essa confissão polêmica, digamos assim, do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso? Tá sem áudio, Diogo? Vamos ver se... Voltou? Voltou. Acho que eu tinha fechado aqui. Tá. Olha, perdão, acontece. Veja, acho que a primeira implicação que a gente tem que olhar é a implicação jurídica e a implicação direta, objetiva, Então, o primeiro ponto importante. A gente diz assim, ele não fez nada na abertura da questão, sem antes ter tentado algo no Brasil. Mas tentando algo no Brasil ou não, ele, como presidente do TSE, não poderia interagir com a autoridade internacional porque a Constituição e a lei não lhe entregam esta prerrogativa. Quando um deputado federal vai aos Estados Unidos, por exemplo, com base em acordos internacionais, dizer, olha, lá no meu país tem um governo autoritário que está violando parâmetros internacionais enquanto viola a minha própria legislação. E conforme os acordos internacionais, cabem medidas. Olha, na lei de vocês, o que acontece lá é ilegal. Os deputados têm passaporte diplomático e faz parte das suas atribuições constitucionais interagir com autoridades internacionais. O mesmo acontece com o presidente Jair Bolsonaro. É papel constitucional do presidente da República interagir com embaixadores e autoridades internacionais para tratar do que bem entender. E nesse caso dos embaixadores ainda, para ficar mais grave, a reunião foi pública e o TSE foi convidado. Portanto, com direito ao contraditório, caso se sentisse
prejudicado de alguma forma, o que ele nem precisaria fazer, mas fez. Agora, diferente do Bolsonaro, que tem prerrogativa, diferente dos deputados que têm prerrogativa, ministros do Supremo não têm essa prerrogativa. E no caso do TSE é ainda mais grave. A Lei de Segurança Nacional prevê a proteção do processo eleitoral que não pode sofrer influência de autoridade estrangeira, porque isso viola a soberania nacional. Bom, se o presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz com todas as letras que falou com o representante de negócios e pediu para que interferissem sob a ótica da pressão pública internacional no resultado eleitoral do Brasil, ainda diz que teve algum resultado, porque até o Departamento de Estado se manifestou, é gravíssimo. E mais, nessa mesma fala ele ainda diz que teve algum resultado, inclusive porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os americanos, porque eles têm aqui os seus custos, se não me engano, e equipamentos. Então ele está dizendo que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, estariam dispostos a decidir, portanto, mudar a sua avaliação sobre a ótica da Constituição, da lei de sua missão constitucional, por cursos e equipamentos? Como assim? Quer dizer, então, se houver uma violação constitucional no Brasil, que impeça os poderes, e é papel constitucional das Forças Armadas garantir os poderes, está escrito no artigo 142, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, lei e ordem depende de iniciativa, garantir os poderes não. Se um dos poderes não estiver garantido, aí, antes de decidir se ela vai ou não cumprir a missão constitucional, ela avalia se ela vai se dispor com os Estados Unidos. Como assim? Então, veja que, nesse caso, há, além de tudo, uma acusação à idoneidade das Forças Armadas, que, segundo a fala do ministro, estariam suscetíveis a se indispor ou não com a autoridade estrangeira, no que diz respeito à avaliação do quadro nacional. Então, essa fala do Barroso, se o Brasil fosse um país que tivesse o mínimo de seriedade, já demandaria a abertura imediata de um processo de impedimento. Já. Inclusive de se investigar e questionar as eleições conduzidas por ele à época, enquanto presidente do TSE. Na fala, ele inclusive não diz que ele, Barroso, encontrou. Como presidente do TSE, ele diz, encontrei com um representante de negócios. Então, no ponto de vista objetivo, é muito grave. Agora, claro que a interferência dos americanos nas eleições em outros países tem consequências legais na legislação americana, inclusive. Bom, o que significa isso, então? Significa que quem quer que estivesse envolvido nesse papo aí com o Barroso por lá pode ter problemas na legislação americana, e a minha esperança maior, por enquanto, está nas investigações por lá, porque por aqui está complicado. Com relação à influência da USAID, como dizem os republicanos, para não dizer que eles ajudam, né? USAID, eles ajudariam, não ajudam nada. A participação deles no Brasil é muito mais extensa. A mudança no sistema educacional brasileiro, por exemplo, teve uma influência enorme da USAID ainda durante o regime militar. Aliás, tem um dossiê do Kim Paim que traz documentos públicos fartos sobre isso. Para quem tem dúvida de teoria da conspiração, tem documento lá mostrando valores, iniciativas, quem participou, por quê, por aí vai. Muito bem. Então, há uma interferência de longa data em várias áreas. A gente está falando aqui dessa pressão sobre o processo eleitoral, mas eles têm participação e parceria com ONGs, inclusive no que diz respeito a questões ambientais, a questões indígenas, a questões produtivas, as supostas questões humanitárias, e tudo isso em ONGs que sempre operam com indivíduos de esquerda, por vezes partidários, em um sistema que se retroalimenta. E isso já cria um ambiente de influência social severo. Tem mais, a gente fala sobre a influência política, olhando para o panorama mais recente, né? E inclusive foi muito feliz o Frederico em citar a influência da internet, como eles viram, como vem a internet. Mas a questão é que com a bolha social fabricada antes da expansão da internet, a internet não era uma preocupação, porque em tese ela deveria ser a caixa de ressonância da matriz cultural já dominada por eles. Não havia a expectativa de que a internet livre pudesse incubar e ecoar um sentimento entalado na garganta, porque o que eles diziam ser o pensamento predominante nunca foi. Era uma espiral do silêncio, em que todo mundo pensava o contrário do senso comum, mas se adaptava ao senso comum com medo do julgamento social. Eles diziam que todo mundo pensava de um jeito, todo mundo pensava de outro, cada um guardava para si. A internet abriu essa caixa de Pandora. Eu acho que eles não contavam com isso. Agora, por que eles podiam fazer isso? Por que tinham o controle da caixa de ressonância? Já era a influência do Deep State americano diretamente.
promovendo alternâncias sociais, secularização da sociedade, a mudança dos conceitos de família, várias das transformações sociais graves, distorções sociais graves, que ganharam força a partir de 2008, 2009, no Brasil, ficaram mais visíveis com o confronto social de um povo que se reconhece, foram construídas antes. E quem construiu isso? De onde vieram essas ideias? Como é que elas foram fomentadas? O mapa da USAID aponta para isso também, lamentavelmente. Então, essa influência vem de longa data. E claro que influência social tem influência eleitoral. Então, nesse aspecto, isso também seria uma interferência internacional e isso pode ser grave se comprovado a injeção de recursos nesse processo de influência cultural. Porque se tem grana de fora fazendo o cara promover aquelas ideias que têm impacto eleitoral, isto pode representar, sim, uma violação da soberania nacional. E claro, ele foi muito feliz também em trazer o caso do Barroso, do nós vencemos o bolsonarismo. E eu perguntei à época, nós quem, ministro Barroso? Nós quem vencemos como? Bom, o nós está ganhando forma. O nós agora, além do Barroso, que disse que nós vencemos o bolsonarismo, tem também o Gilmar Mendes, que disse que sem o Supremo o Lula não estaria onde está, num evento nos Estados Unidos. Agora o Barroso acabou de colocar no pacote do nós o Departamento de Estado americano. Nós quem? Resta agora então saber exatamente o como. Como? Não que nós não tenhamos ideia sobre isso, mas no país sem lei, onde as pessoas são presas sem crimes definidos em lei, a gente tem que tomar cuidado com o que diz. É o caso das fake news, né? Definido na lei número qual? Nenhuma. Enfim. E assim a gente vai caminhando. Sem parâmetro e sem lei. Enfim. Ótimo, Frederico. Bom, e a gente tem também outra situação envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vê o deputado Gustavo Gayer como alvo por ter criticado Gleisi Hoffmann, mais um alvo da direita, né? Mais uma vez a gente vê, como disse Felipe Barros aqui pra gente no programa Entre Linhas na semana passada, há uma certa caça à direita. Isso aí, Mari. A gente vê que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entrou com uma queixa-crime contra o deputado Gustavo Gayer, porque ele teria feito uma associação nela ali, uma questão de... basicamente, quando o presidente Lula falou que tinha contratado uma mulher bonita para convencer melhor os deputados e senadores, né? Ele estava se referindo... E no mesmo momento que ele havia demitido uma outra ministra, e aí ele contratou a Gleisi como ministra das Relações Institucionais e se referindo a ela como uma mulher bonita, o que ia facilitar a interlocução do governo com o Poder Legislativo. E ele acabou fazendo ali um comentário de provocação no Twitter, o que acabou motivando essa ação criminal da ministra contra o deputado Gayer, tanto pelo crime de injúria quanto pelo crime de difamação. A gente sabe aqui, mais uma vez reforçando, que os deputados gozam da imunidade material, que é essa proteção constitucional em relação às suas palavras, opiniões e votos, e que eles não respondem pelas eventuais palavras, seja de que teor seja de jocoso, provocativo, e nesse caso ali, por mais que, inclusive depois ele veio esclarecer ali o que ele queria dizer, e por mais forte que tenham sido as palavras dele, ele está protegido pela imunidade parlamentar, e o que ocorre nesse processo, que agora o Supremo Tribunal Federal vai apreciar se aceita ou não, se recebe ou não a queixa-crime promovida pela Gleisi. Teve o parecer agora da Procuradoria-Geral da República manifestando-se e concordando com o recebimento da queixa-crime. Quando a gente sabe que, nesse caso, a solução jurídica correta seria não receber, rejeitar a queixa-crime, justamente invocando a imunidade parlamentar do Gayer, mas como a gente tem visto aí nos últimos tempos, muito difícil que isso ocorra, provavelmente essa denúncia vai acabar sendo aceita aí pelo Supremo e o processo vai seguir o seu curso aí em relação a esses crimes apontados pela Gleisi contra o Gustavo Gayer. Nós tivemos recentemente aí esses processos contra o Bolsonaro, processo de condenação contra a Carla Zambelli, e o próprio Gustavo Gayer, que recentemente foi objeto de uma medida de busca e apreensão no seu escritório político em Goiânia. Então, mais uma vez, o deputado Gayer aí, também objeto desse processo que, em tempos normais, caberia ao Supremo simplesmente invocar ali a imunidade parlamentar do deputado e arquivar essa queixa-crime, e, no entanto, a gente sabe que isso não vai acontecer, né?
Ótimo, Frederico. Até antes da gente passar a bola para o Diogo Forjaz falar sobre esse assunto também, eu quero fazer um pedido para você. Curta aqui este programa, nesta live. Aqui embaixo você vê, né, para poder dar o seu like. Você vê também na descrição alguns links. E um deles é um convite para você votar também no canal da Gazeta do Povo como o melhor canal de política no prêmio IBEST. Então a gente já está em primeiro lugar, ajude a gente a se manter nesta posição, vote ali por favor. A gente também está concorrendo a outras categorias, então fica o convite aí para você reforçar aí os votos para a Gazeta do Povo. Fica o convite também para você assinar a Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês pelos 3 primeiros meses. Um valor aí que a gente sabe que no Brasil, no estado das coisas que estão nesta economia, não dá para comprar praticamente nada com R$1, mas você pode sim assinar a Gazeta do Povo e ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. Diogo Forjaz, conta pra gente qual a sua visão, né? Como bem trouxe aqui o Frederico, a gente sabe que imunidade parlamentar praticamente não existe mais. A gente viu o Nicolas Ferreira tendo que responder pelo que falou. Não existiu imunidade parlamentar no caso dele. Vemos Marcel Van Hatten e agora vemos novamente Gustavo Gayer. Qual a sua opinião? Ela existe, ela só está desrespeitada, né? Por exemplo, a lei garante o seu direito de propriedade. Se alguém está na tua casa e rouba a sua televisão, a gente não vai dizer que não existe mais uma lei que proíbe o roubo. Existe, ele só está roubando impunemente. Então não é que não exista a imunidade parlamentar, ela existe. Ela só está sendo desrespeitada impunemente porque o Congresso até agora foi estúpido e agora está sendo vassalo. Esse aqui é o grande cenário da situação. Olha, é tão grave que é até difícil de avaliar sem perder a paciência, mas eu vou tentar. O artigo 53 existe para garantir a palavra dos deputados. Então, como bem colocou o Frederico, calúnia, injúria, difamação, ameaça não são crimes pelos quais os deputados possam ser processados juridicamente. Vale tanto para o Código Penal quanto para o Código Civil, está escrito lá. E veja, tudo que nós estamos falando aqui, falamos sobre a declaração do Barroso, falamos sobre a participação do Departamento de Estado americano, falamos sobre a sustação da ação penal, vale para o caso da Zambelli também, é outro absurdo, poderíamos detalhar se houvesse tempo, mas é outro absurdo, outra sucessão de violações do parâmetro legal e da própria lógica, inclusive esse papo de fatiar a sustação no caso do Ramagem é um absurdo. Mas quem aponta essas ilegalidades não é esse jornalista, não sou eu, não é o Frederico, não é a Mariana, é a lei, é o texto constitucional, é só pegar o texto e ler, ele é cristalino, enfim. Então, deixar muito claro, não somos nós que falamos, é a lei, a gente só compara o que eles fazem com o que está escrito, enfim. Então, voltando no caso aí, eu vejo um objetivo político, vou pegar o aspecto político, porque o jurídico já foi bem explorado. Eles estão abrindo o que eu chamo de precedentes pragmáticos. Todo projeto autoritário abre os precedentes autoritários, persecutórios, em cima do indivíduo que vale menos. Então a estratégia é simples. Você diminui o valor humano ou civil de determinado segmento da sociedade e para este segmento, onde os seus direitos ou a sua vida valem menos, portanto é mais barato violá-los socialmente, você viola. Quando viola, você abre o precedente, a prerrogativa. A possibilidade de violar aquele direito. Já foi violado e já houve pacificação social para aquela violação. Mais tarde, você pode estender este poder para outras áreas. Então vamos recapitular rapidamente as violações constitucionais sobre as proteções do Legislativo. Nós tivemos busca e apreensão no gabinete e nos assessores de deputados e também no gabinete de senadores. Seguiu-se o protocolo com autorização prévia? Não. Muito bem. Então, precedente pragmático aberto. Por que foi aceito? Porque o Legislativo não reagiu? Porque era só contra a direita. E essa máxima agrada muito o regime. Eu tenho certeza que os autoritários do Brasil têm uma sensação de alegria quando ele ouve alguém dizer eles estão perseguindo a direita, vão calar toda a direita. Porque enquanto todo mundo pensar que o alvo é só a direita, eles vão abrindo a caixa de ferramentas para o momento oportuno. Então houve busca e apreensão em gabinete de deputado e senador. Busca e apreensão nos assessores de deputados e senadores. Tivemos também a censura contra deputados. Os casos que você citava, o Van Hatten, o Nicolas, que quando falaram na tribuna alguma coisa que desagradou, foram enquadrados no Código Civil ou Código Penal. Nós tivemos também a responsabilização concorrente de parlamentares. E a gente tem ainda a relativização da sustação da ação penal, que seria outro instrumento de proteção para deputados e senadores. Agora, olha que interessante.
Vamos imaginar que as investigações que o Flávio Dino tem e que, segundo a assessoria de imprensa do regime, olha lá, hein? Se aprovar a anistia em uma canetada, o Flávio Dino manda a Polícia Federal. Quer dizer, o critério para avançar a investigação não é a investigação em si, é se a condição política agrada ou não o Flávio Dino, segundo, pelo menos, a jornalista. Muito bem. Então, agora vejam que interessante. Vamos imaginar, um cenário hipotético, que a investigação das emendas avance. Vamos imaginar, em um cenário hipotético, que as estruturas de lavagem de dinheiro se conectem, por exemplo, entre as emendas, o caso do INSS, o desvio dos Ministérios da Saúde e da Educação. Vamos imaginar que eles coloquem um número bem grande de deputados e senadores nessa ação penal. E, junto com eles, alguns presidentes de partido que não têm cargo hoje, mas, como estarão na mesma ação penal, vão para o Supremo. Vamos imaginar agora que o Supremo resolva vasculhar os gabinetes de 50 deputados, ou 70, de centro. O precedente está aberto. Já reviraram o gabinete do Gustavo Gayer? Já reviraram o gabinete do Jordi, líder do maior partido, então, da maior bancada do Congresso Nacional? E quando os deputados resolverem ir à tribuna para questionar, para acusar, calma, a sua palavra já pode ser criminalizada. Afinal, o Nicolas respondeu criminalmente, agora o Gustavo Gayer também. Bem-vindo ao maravilhindo mundo onde se constrói a ferramenta contra quem vale menos para usar contra quem realmente importa, quem realmente tem poder político, o centro. E claro que eles vão tentar assustar a ação penal para proteger o legislativo e os presidentes de partido. Calma. Essa ferramenta foi violada também. E não se preocupe, a avaliação da constitucionalidade de se derrubar a sustação da ação penal já foi feita pelo Pleno do Supremo a pedido do Hugo Mota. Então, e assim se constrói um país onde se combate o maior esquema de corrupção da história do país. E teremos então um Congresso fechado, sem lideranças, sem caciques, de portas abertas, funcionando, com deputados desorientados, suplentes, em um processo jurídico amparado pela imprensa. Será mesmo que essas aberturas de prerrogativas, será que esses precedentes de violação de proteções constitucionais dizem mesmo respeito à direita? Será? Eu acho que não. Foi a direita que recebeu as emendas? Eu acho que não. Foi a direita que derrubou o primeiro projeto do PT? Não, não foi não. Foi o centro. Continua pensando que é a direita. Continua achando que não é com vocês. Continue esperando o amanhã. Fiquem tranquilos, o regime é legal. Tem um espaço para todo mundo do centrão. Um mundo de uma direita sem Bolsonaro, né, Temer? Uma direita sem Bolsonaro. Claro, sem o homem que não rouba e não deixa roubar. Um amanhã maravilhoso em que esse regime autoritário, que se expõe internacionalmente, cheio de prerrogativas, constrói um plano de futuro para vocês, do centrão, e não para eles. Eu acho que esses precedentes dizem mais sobre a real ameaça à democracia que está em curso do que sobre a perseguição à direita apenas, que é a única que ainda faz algum barulho sobre esses abusos. Está na hora do centrão botar a mão na consciência e entender que já passou da hora de fazer as coisas certas, ainda que façam pelos motivos errados. É o momento do centro se unir para defender a Constituição, as suas prerrogativas, o legislativo e, consequentemente, o futuro do nosso país. Ótimo, Diogo. Obrigada pelas suas análises. Até a próxima aqui no Entre Linhas. Eu que agradeço. Até semana que vem, né? Boa semana para vocês. Obrigado. Boa semana. Bom, agora a gente vai receber aqui Celina Lazzari, ela que é diretora da Associação Mátria, vai falar com a gente sobre o STF rejeitar uma ação contra dados inflados de toda a questão trans. Boa tarde para você, Celina, seja bem-vinda aqui ao programa Entre Linhas. Conta pra gente quais são os grandes problemas aí nessa rejeição do STF. Acho que você está com a câmera desligada, Celina, será? Neste momento, se estiver, voltou, apareceu, Celina. Só o microfone está desligado, Celina. Pronto. Isso, agora sim. Conta pra gente, então, quais são os grandes problemas aí nessa rejeição do STF. Então, muito obrigada pelo espaço aqui no Entre Linhas. Nós da Associação Mátria, nós estamos aí há um bom tempo fazendo um trabalho muito importante de combate a fake news, de grupos que agem para atacar e para destruir direitos das mulheres e crianças. Como
que funciona? E para que eles criam essas mentiras, né? Vamos partir aqui do começo para vocês poderem entender. Quando a gente vê afirmações como a seguinte: o Brasil é o país que mais mata trans, e a expectativa de vida é de 35 anos da população trans, isso tem sido colocado como uma necessidade de implementar toda e qualquer demanda de grupos transativistas. É importante que se dizer que é demandas, não tem a ver com direitos, tá? Por cima dos direitos das mulheres e das crianças. Então, exemplo, esportes sem distinção de sexo, prisões, casas de acolhimento para mulheres sem distinção de sexo, intervenções nas crianças, intervenções ditas de afirmação de gênero em crianças saudáveis, leis específicas para as mulheres, agora valendo para ambos os sexos, etc. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente já sabe, esse tipo de notícia falsa, né, informação falsa, a gente já sabe qual é a finalidade disso. E é importante dizer que nós da Matre, a gente tem feito esse trabalho e já retificamos reportagens em muitos lugares, né? Então, a gente já conseguiu fazer com que os sites da Conjur, do TCU, da Agência do Senado, do Observatório do Terceiro Setor, do Governo do Estado de São Paulo, da Federal de Minas Gerais, tem algumas outras aí, a gente já conseguiu explicar, olha, essas são informações falsas, mentiras, e precisam ser retificadas, né? Isso é um papel importante que a gente precisa construir no jornalismo, né? Um bom jornalismo se faz admitindo que não tem esses dados, retificando as informações. Então, vários lugares já alteraram isso, admitiram e fizeram essa mudança. E é importante também dizer o seguinte: esse tipo de afirmação, ela é tão grave que ela foi usada em decisões judiciais, tá? Se embasaram nessa mentira. Então, por exemplo, a ADO 26, que é uma ação que equiparou a transfobia ao crime de racismo, ela usou como referência um link da Agência do Senado, que hoje, inclusive, nem está mais valendo, porque nós da Mafra conseguimos comprovar para a Agência do Senado que aquela informação estava falsa, né? E essa mesma ADO, ela é usada de forma ostensiva para atacar, perseguir, chantagear mulheres, empresas, pais e mães, alunos e professores que tenham críticas sobre a questão trans, né? Então, aí entra o CNJ, né? Nós fizemos o que a gente faz sempre que vemos esse tipo de informação falsa. Nós fizemos lá em 2024 ainda, bem no comecinho do ano, um informe ao CNJ pedindo a retificação daquela informação que não procede, né? A gente não teve uma resposta satisfatória, né? A resposta foi que os dados já eram amplamente divulgados pelos diversos canais de comunicação. E aí é importante a gente dizer que é exatamente aí que está a fake news, né? Elas se propagam pela repetição e isso faz crer que se tem algum fundamento, né? Então a gente precisa, é lamentável que a gente precise dizer isso para órgãos públicos que deveriam ser os primeiros a saber, né, que o fato de estar na mídia, de estar em alguns lugares, não significa que aquilo é verdadeiro, que aquilo procede. Então, a partir disso que nós tivemos várias tentativas de conversa, de pedido para retificar esses dados, para alterá-los, né, para colocar informações que sejam procedentes. Não tivemos sucesso em nenhuma dessas vezes e aí a gente precisou mesmo entrar com um processo maior, né, no STF para poder tentar ser ouvidas, né? É isso que aconteceu. Ótimo, Celina. A gente agradece muito a sua participação aqui e até a próxima. Tá, ok. Obrigada. Até a próxima. Bom, STF, mais uma vez, a gente vê aí, né, agindo de certa forma com interesses políticos também, né, e quão preocupante é quando a gente vê que quando dados são inflados, né, Frederico, isso muda completamente, isso cria narrativas, enfim, é a base para um monte de coisa acontecer. Ah, com certeza, Mari. E a preocupação aí que você vê que, segundo apontado pela Celina, essa manipulação de dados, esses dados inflados vieram do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tem uma missão aí de fiscalização do Poder Judiciário no Brasil todo, tanto dos poderes judiciários estaduais quanto dos tribunais federais. Isso acaba se espraiando aí por todos os tribunais e são os dados do CNJ que costumam balizar todas as políticas adotadas no âmbito do Poder Judiciário Nacional, o que é ainda mais preocupante, né, Mário? Verdade, Frederico. Bom, para quem chegou depois, a gente começou aqui o programa falando sobre a questão da Janja, né? Essa fala infeliz dela, né? Criticando o TikTok
em terras chinesas, diante de Xi Jinping, né? E aí levou uma invertida exatamente do ditador chinês. Mas tem outros episódios internacionais interessantes que a gente vê os petistas queimando o próprio filme aí, né? Um desses episódios foi a ex-presidente Dilma Rousseff utilizando o mapa criado pelo IBGE aí, aquele que está de ponta cabeça, né, colocando o Brasil no centro, mas é um mapa invertido, algo que foi criticado inclusive pelo sindicato do IBGE, né, o pessoal dizendo, olha, isso aí está acabando com a nossa credibilidade, né, não gostaram desse mapa invertido aí. E muitos memes surgiram, é claro, né, o PT, de fato, né, continua virando o Brasil de cabeça para baixo. É uma história atrás da outra, né, que vai sendo um tiro no pé atrás do outro, né, Frederico? É isso aí, Mari. Infelizmente, você pega o governo do PT, é uma sequência de trapalhadas, e você vê o Márcio Postman, que é o atual presidente do IBGE, que teve a genial ideia de fazer esse mapa invertido, em que o Brasil está ali no centro do mundo, né, e no ápice, e o resto dos países embaixo invertendo, e que foi vítima de chacota no mundo inteiro. Você entra no X ali, você encontra uma série de postagens do pessoal tirando sarro. E esse senhor ainda não só fez essa publicação, quanto ele fez questão de levar uma cópia do mapa para Dilma. E ele foi lá para a China, encontrou com a Dilma. Provavelmente eu acho que ele estava, não tenho certeza, mas acho que ele estava na comitiva do Lula, que acabou indo para a China, e como a Dilma é atual presidente do BRICS, ele encontrou com ela, e a Dilma tirou uma foto toda feliz com ele, dizendo, olha aqui, o Brasil agora no centro do mundo. Como se o mapa fosse magicamente construir e mudar a realidade brasileira. Esse senhor, inclusive, como você bem lembrou, Mário, o sindicato do IBGE criticou, inclusive tem apontado que ele é extremamente autoritário na presidência do cargo, ele tem ali um pendor extremamente ideológico na sua atuação enquanto presidente, e inclusive, para quem não se recorda, ele foi presidente do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada do governo federal, lá no segundo governo Lula, entre 2007 e 2012, inclusive ali entrou um pouquinho no governo Dilma, e já naquela época muitos funcionários do IPEA reclamavam que ele perseguia os pesquisadores que eventualmente iam publicar pesquisas que de alguma maneira mostravam números ruins do governo naquele momento, que eles faziam estudos ali sobre a sociedade brasileira, e havia toda uma narrativa naquele momento de, olha, a nova classe média brasileira que ascendeu economicamente, fruto das novas políticas adotadas pelo PT, tal, no primeiro governo Lula, e aquela euforia na qual o Brasil se encontrava naquele momento, e se eventualmente as pessoas apontassem a fragilidade daqueles fundamentos econômicos, que foi essa fragilidade que acabou levando o Brasil para uma das maiores crises da sua história ali nos anos de 2013, 14 e 15, com uma recessão de 8%, que o Brasil não tinha visto desde a crise de 1929. Esse senhor acabava perseguindo as pessoas do IPEA, segundo uma série de denúncias à época. E, à frente do IBGE, ele de novo envolto em polêmicas ali de funcionários, inclusive alegando questão de assédio moral, que ele, de fato, seria muito autoritário ali contra os funcionários do IBGE, e ele teve essa genial ideia, e colocando o Brasil não só aí no hall da vergonha, a gente sabe a participação do Lula lá na Rússia com 19 ditadores do mundo inteiro, dentre os quais o Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, ditador de Cuba, ditador da Guiné Equatorial, de uma série de outros países. Aí essa genial ideia dele de achando que no momento em que o Brasil tem passado por tantas situações, por exemplo, incremento do narcotráfico, gasolina R$6, café, o pacote de café R$50, o ovo caro, inflação disparada aí e não controlada, e violência explodindo, essas arbitrariedades, abusos praticados pelos STF, e todo esse cenário caótico brasileiro, esse senhor aí cujo presidente do órgão que é responsável pelas estatísticas nacionais, em vez de tentar entender melhor o que está se passando no Brasil, faz aí essa palhaçada que merece de fato repúdio não só do Brasil, mas do mundo todo, porque não muda nada a realidade dos brasileiros, né? É verdade, Frederico. Bom, a gente agradece demais a audiência de cada um de vocês. Se você não deixou ainda, deixe seu like. Também compartilhe este programa com seus amigos, seus familiares. Vamos levar essas informações adiante. Amanhã tem mais, né, Frederico? Isso aí, Mari. Um abraço a todos, até amanhã, e curta e compartilha aí, leve. Até é importante dizer, né, que o pessoal compartilhe no WhatsApp e tal. A gente sabe que as redes sociais, no geral, não acabam... Diferente do que a Janja falou, os algoritmos não nos são favoráveis, então faça aí esse trabalho,
Compartilhe, curta bastante, faça muitos comentários para que a gente leve mais informações aí para todos os brasileiros. Obrigado. Isso aí. Amanhã tem mais às 3 da tarde, a gente espera vocês e a gente tem toda uma programação. Estamos recheados de programas aqui na Gazeta do Povo. Fique atento aos nossos programas. Fiquem todos com Deus e até amanhã.